são servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente em perigo de morte várias vezes. 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigo em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigos do deserto, perigo do mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, ou que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido, quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado, se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. O Deus e Pai Senhor é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos, com firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, me desceram na muralha, abaixo dentre um cesto. Assim fui livrado das mãos dele. Amém? Se você tiver facilidade, vá no livro de Filipenses. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O 10 fala assim, ora, me regozijo muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, de qual verdade andáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta, sei também ter em abundância. Em toda maneira, todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No versículo 19, mas Deus suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Feche teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tua palavra foi lida nesta noite, meu Pai. A capacidade humana não é suficiente para falar com todas as pessoas que estão aqui e nem alcançar as pessoas que me assistem agora pela internet ao vivo, e tão menos quando assistirem esse culto gravado. Mas eu te peço que o teu poder tome conta da minha vida, de forma tal que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para que a excelência e o poder venha do Senhor sobre as nossas vidas, e assim o poder da palavra venha nos abençoar. É isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, sentando-se, aplaude e glorifique o Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabe que quando a gente lê esse texto de Paulo, que quando a gente fala de Paulo, o apóstolo, e apóstolo feito por Cristo, viu? Paulo não foi feito apóstolo por Jesus de Nazaré, que quando Jesus de Nazaré estava na terra, Paulo era perseguidor dele. Que Paulo trabalhava para o exército romano e era um cara muito, muito sério nas suas atitudes. Tão sério que ele era naquilo que ele fazia, que depois que Cristo ressuscitou, encontrou com ele no caminho de Damasco, e ali Saulo, né, que na verdade no tempo do Senhor Jesus de Nazaré, ele era Saulo de Tarso. Com a conversão, depois que encontrou com Cristo, mudou o seu nome para Paulo de Tarso.
E quando a gente lê as epístolas que ele mandou, e Paulo foi feito o apóstolo por Jesus Cristo para os gentios, aqueles que não são judeus, para que venham a entender o teor da palavra. Quando a gente lê algumas frases dele, tem muita gente que usa como frase de impacto, né? E, por exemplo, o versículo 13 de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. E eu vejo isso escrito em carro, né? Eu vejo pessoas falando sobre essas coisas, mas as pessoas se frustram quando elas apenas leem a frase e elas não entendem o significado da frase. Porque nós estamos vivendo em um tempo de pessoas muito melindrosas, né? Nós estamos dando mais vazão para o mundo em nossa vida do que Cristo em nossas vidas. Nós estamos nos tornando pessoas, inteiramente pessoas voltadas para as coisas do mundo. E por favor, não se ofenda, porque esse é o final. Esse é o final do ser humano. O ser humano sem a presença do Espírito Santo, ele vai se tornando cada vez mais mundano. E cada vez mais mundano é quando a gente vai deixando de acreditar no poder de Deus. E a gente deixa de acreditar no poder de Deus porque no mundo nós temos aflições, nós temos problemas, nós temos dificuldades. E criou-se um sistema maligno, e principalmente dentro das igrejas, que Deus pode resolver todas as coisas, e tudo é por conta de Deus. E vocês desculpem da franqueza de discordar disso, porque a palavra de Deus não vai se sobrepor. A palavra de Deus, ela é soberana e vai ser soberana até o fim. Que me perdoe os grandes pensadores que muitas vezes pensam com cabeça de Satanás. Porque estão querendo incumbir a Deus coisa que ele não vai fazer por ninguém. Por exemplo, quando você vê uma pessoa, estava conversando com o Rodney agora há pouco, ele me falou de um menino que estava na porta de um shopping, mais ou menos 14, 15 anos, pediu para ele comprar um lanche, ou pediu dinheiro, aí ele foi lá e comprou o lanche e deu para o menino. Aí ele falou assim, como que a gente pode ajudar? Eu falei, olha, eu ajudo essas pessoas assim, a primeira coisa que eu faço é reconciliar essas pessoas com a família. Porque não dá para você ajudar alguém que tenha ira no coração. Não dá para você ajudar alguém que amaldiçoou os pais. Não dá para você ajudar alguém que não está andando certo. Porque uma vez a mente deturpada, a cabeça e o corpo da pessoa vai virar casa de Satanás. E a casa do diabo é uma coisa desordenada. A casa de Satanás é uma coisa horrível. Porque para que ele veio? Para matar, roubar e destruir. E não pense você em hipótese alguma na vida, e se já pensou, peça perdão para Deus, que Satanás tem alguma coisa de bom para dar. Não tem. E quando nós nos deparamos com a vida do jeito que ela está sendo agora, e daqui para frente, eu não sou pessimista, mas eu sou realista na palavra, quem não tiver Jesus Cristo vai sofrer cada vez mais. E nós como cristãos que eu aboli a palavra crente, porque crente é uma coisa muito fútil. Falar que é crente, para mim, é muito fraco. Eu detesto essa palavra quando se fala de alguém servo do Senhor Jesus Cristo. Porque o servo do Senhor Jesus Cristo não se intitula crente. Ele é um cristão. E ele vai andar por onde Jesus de Nazaré andou, porque antes de morrer ele foi homem. Jesus veio em forma de homem e venceu todos os obstáculos que um homem pode passar. E depois foi morto pelos sacerdotes. Tire da tua cabeça que foi os romanos que mataram. Romano não matou. Aliás, a corte foi bem clara, né? Quando o Pilatos fala assim, velho, veja o que vocês estão fazendo. Está antecedendo domingo de Páscoa, eu tenho que sempre soltar um ladrão. Vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? O que a população falou? Barrabás. E você acha que nesse conceito, quem que queria matar? O Estado ou os sacerdotes? Os sacerdotes. Por quê? Porque Jesus estava incomodando como o Evangelho incomoda hoje. E é mais fácil nos assimilarmos ao mundo do que vestirmos e suarmos a camisa do Evangelho. E daí, pelas dificuldades da vida, Satanás foi criando facilidades. Mas facilidades que vêm em encontro ao inferno. Não sei se você já fez uma pesquisa, às vezes a gente tem coisa que não se diz muito respeito. Mas eu vou te contar uma coisa, por exemplo, uma pessoa diabética igual eu. O diabetes, ele vai maltratando muito o corpo da gente. E, por exemplo, no olho, quando ele chega no olho, o açúcar está muito, muito alto,
e ele irriga o seu músculo, então ele tira toda a proteína e joga para o sangue. E as moléculas de proteína são muito grandes, então chega em pequenos vasos, ele começa a não passar. O corpo por si próprio começa a criar outros vasinhos para dar a volta, para irrigar. Quando a gente perde a visão é porque esses vasinhos novos estouram, porque eles são muito frágeis. E a salvação em Jesus Cristo é só por Jesus Cristo. Satanás está tentando criar caminhos para se chegar a Deus. Um deles, e o mais usado hoje, é que vender o nome de Jesus Cristo é muito fácil. Ninguém paga royalty a Jesus Cristo. Então, põe na cabeça da pessoa que o dinheiro que ela der vai trazer a cura na vida dela. E muitas pessoas se convertem assim. Você pode analisar friamente e criticamente. São pessoas que logo depois que receberam a cura, receberam qualquer coisa, 90% vai embora. Porque depois já não vê mais Jesus Cristo, só veio buscar uma cura. Infelizmente, curaram só o corpo. A alma, que é o mais importante, vai se perder no inferno. Porque para muitos o evangelho é peso. Para muitos é dificuldade. A primeira coisa que a pessoa fala assim, mas eu não vou mais poder beber. Eu nunca preguei isso. Falei, não, você bebe o que você quiser, inclusive água, né? Se você puder beber, faz bem para o teu corpo. Ah, não, mas eu vou ter que deixar de fumar. Falei, você já viu a Bíblia pedir isso para você? Está escrito na Bíblia? Aí a pessoa fala assim, eu nunca vi. Falei, então, porque cristianismo não é lei. Cristianismo é ter as atitudes de Cristo. E tudo que vai fazer mal para o teu corpo, você tem que pensar, não vou fazer, porque eu sou criação de Deus. E Deus deu a vida em nossas mãos para fazermos dela o que nós quisermos fazer. E essa liberdade de Cristo é difícil de ser vivida. A liberdade de Cristo é difícil ser encarada. Porque as pessoas hoje querem pegar atalhos. Aí quando a gente lê um texto de Paulo, fala, nossa, Paulo teve muita fé. E teve, irmãos. Teve muita fé. De perseguidor passa a ser perseguido. Pelo mesmo exército que ele defendeu. Só que aqui nós começamos a ver que a vida dele não foi fácil. Teve muitos problemas. E aqui, e depois, se você quiser ler mais um pouquinho, ou ler novamente o texto que nós lemos, você vai ver que ele passou por muita dificuldade. Mas nenhuma dessas dificuldades do mundo tiraram a esperança dele de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, a humanidade está caminhando apenas para olhar para o seu umbigo. Oxalá que aqui, eu creio que não, né? Porque o tempo que eu já prego aqui junto com vocês já faz muito tempo. Creio que aqui nós não estejamos mais nesse tempo. Porque existem coisas que Satanás está tirando da nossa mente para tirar o Espírito Santo de Deus da nossa mente. Aí a gente começa a ficar preocupado. Entenda uma coisa, nós não somos diferentes uns dos outros, os problemas são iguais. Muda só o endereço, a cor da pele, a altura, o peso, as condições financeiras, mas o problema é o mesmo. Satanás quer tirar o evangelho da nossa cabeça para que nós venhamos a começar a lastimar e a se preocupar com as coisas terrenas. Só que as coisas terrenas vão passar. A pobreza passa, a riqueza passa, a saúde passa, a doença passa, as faculdades passam. Você percebeu que tudo passa? Ah, tem tempo que a gente tem muito dinheiro. Legal, guarda um pouquinho, seja bem equilibrado, porque vai chegar um tempo que não vai ter. Isso é comum para todo mundo. Aliás, a Bíblia fala para você, é o mapa da mina. Se nós conseguirmos enxergar a palavra de Deus como ponto forte da nossa vida, a gente vai começar a trabalhar apenas para Jesus Cristo. E trabalhar apenas para Jesus Cristo não é deixar a vida profissional, é fazer a tua vida profissional o motivo de pregar o evangelho. E muitas vezes isso está passando. Está passando. Às vezes a gente conversa com tantas pessoas, a gente não dá um sorriso para a pessoa. Aí a pessoa talvez te conhece um pouquinho mais e fala assim, mas por que você está sorrindo? Você está numa situação tão triste. Aí você fala assim, eu estou sorrindo porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu estou sorrindo porque hoje eu posso estar nessa situação, mas amanhã eu posso estar melhor. Amém? Você fala, nossa, mas você tinha um bom emprego e agora você está desempregado. Graças a Deus. Mas como graças a Deus? Você fala assim, sabe por quê? Porque se a porta que foi fechada, ela foi fechada por Deus, é porque Deus estava querendo que eu melhorasse. Porque de repente Deus tem um plano melhor para a minha vida e o melhor de Deus ainda está por vir sobre mim. Mas você percebeu que em uma dessas provações, nós podemos também começar a murmurar? Por exemplo, você descobre que tem uma doença grave.
Aí você, irmãos, tem gente que descobre que está com câncer, não dura 15 dias. Não sei se você já teve contato assim com pessoas, não dura 15 dias. A pessoa se abate de uma forma tão grande, tão séria, que ela definha, pumba, morreu. Tem gente que descobre com 15 dias, já está vivendo há 15 anos. Porque confiou a vida dele na mão do Senhor. E falou, Senhor, se o corpo morrer, de boa, minha alma vai para o céu. E nos dias de hoje, nós estamos esquecendo da alma. Com todo respeito à tua inteligência, você que me assiste pela internet, com todo respeito a você. Mas nós estamos muito vidrados nas coisas humanas. Estamos muito preocupados naquilo que nós estamos... E o próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala assim, velho, não fica tentando porque você enxerga. O que você enxerga vai acabar. Você já teve uma decepção de comprar uma roupa nova e estragar a roupa na mesma semana? Ou às vezes estragar no dia que você pôs a roupa? Leva um tombo, ralo. Aqui agora é coisa de pobre, né? Calça rasgada a turma usa mesmo. Mas antigamente a gente era mais sério, né? Coisa rasgada era coisa para pobre. Rasgasse uma calça a gente jogava fora. Agora o negócio anda fartando pedaço, tudo bem. Quem sabe um dia eu até ganhe uma dessa, né? Não estou pedindo calça rasgada, viu? Por favor, se for dar uma inteira. Entendeu? Mas ganhou aquele negócio, você vidrou naquilo. Nossa, meu, ganhei o bagulho, bum, rasgou. Uma vez eu ganhei uma camisa boa, rapaz. Não sei que nós fomos comer churrasco num sítio. Enrosquei na cerca de arame farpado, abriu. Uma vez comprei uma bermuda jeans bonita. Fui carregar uma geladeira, enrosquei, rasgou. Essa está rasgada até hoje. Falei, não vou jogar fora não, que não tem problema. Mas você percebeu que isso decepciona a gente? Quantas pessoas que se frustraram em comprar um carro novo, e daqui a pouco o bandido veio e roubou o carro. Infelizmente não tinha dado tempo de você fazer o seguro. Aí você fica com o carnê na mão e sem o carro. Aí bate desespero. Quando bate esse desespero, aí na cabeça da gente, creio que na nossa não, mas na cabeça da maioria das pessoas, já está formatado que Deus estava querendo ensinar. Por favor, não deixe isso mais acontecer com você. Quando as coisas difíceis do mundo acontecer, lembre-se de uma coisa, acontece para todo mundo, e Deus não vai livrar a gente de nada. A diferença é quem está em Jesus Cristo tem o suporte do poder do Espírito Santo sobre a vida. E nessa noite, não sei se você está muito triste ou se você está muito alegre, mas eu te peço uma coisa muito importante. Seja em Deus moderado. Uma pessoa moderada é uma pessoa que vive como Paulo viveu. Ele sabe todas as coisas. Ele não se importa se de repente aquele mês não deu para pagar uma conta. Ele deixa de boa, ele fala assim, não, esse mês eu estou mais apertado, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu vou sair dessa situação. Amém? Porque a moderação é o fato de nós não nos conturbarmos com os problemas do mundo, mas sabermos que se andarmos na luz do Evangelho, o Evangelho do Senhor vai nos abençoar, porque Deus não tem plano ruim para ninguém. Aliás, sabe o que fala o profeta Jeremias? Bem sei os planos que tenho para ti. Planos de paz e não de guerra, para dar coisas que você ainda não recebeu e coisas melhores do que você já receberam. Sabe o que Paulo, usado por Deus, fala aqui no Novo Testamento? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que os teus olhos não viu, que o teu ouvido não ouviu, que nem pensamento você teve daquilo, são as coisas que Deus tem preparado para a tua vida. E por que essas coisas não acontecem? Porque as coisas do mundo infiltram-se em nossas vidas. Porque as coisas do mundo vêm para te atacar. Tem gente que fica chateado, pastor, fui traído. Lógico que você foi traído. E vou te falar por quê, pelo teu amigo. Como que o senhor sabe disso? Simples. Inimigo não trai a gente. Você já foi traído pelo teu inimigo? Não dá, porque o inimigo já anda longe. E quando vem, você já está de zóio no peão. Chegou, começou a encostar muito, você fala, mano, aqui não, rapaz. Mas quem é amigo te trai. Aí a pessoa fica desenchavida. Primeira coisa que ela põe a culpa em quem que é? Em Deus. Por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Emprestei todo o meu dinheiro da poupança. O cara falar que ia pagar 1% a mais do que o juro da poupança. Sumiu com o meu dinheiro. Bem feito. Sabe por que eu falo bem feito? Porque você se deixou levar pela avareza. Se o dinheirinho estava guardado lá, estava ganhando juro de poupança, e se você não tem prática em mercado financeiro, não vai se meter a fazer as coisas que você vai levar balão.
Porque o que tem de estelionatário por aí esperando... Irmãos, tem gente que cai no bilhete, cai no conto do bilhete, premiado até hoje. É um absurdo, mas cai. Por quê? Tem os olhos... Diz lá no interior que tem os olhos maior que a barriga, né? Estava lá para pagar uma conta, que eu falei, rapaz, esse bilhete é premiado, você vai ganhar tanto. O peão, R$10 aqui. Pronto, perdeu os R$10 que ele tinha. Talvez era o dinheirinho que ele tinha só para levar pão e leite para casa, mas a ganância foi maior. E quando a gente tem muita ganância, e ganância não é prosperidade, viu? Ganância é o amor ao dinheiro. Você lembra esses tempos aí o que eu tenho lido lá com você em 1 Timóteo capítulo 6? A ganância do dinheiro é a porta de muitos males na vida dos homens. Que se deixa se levar por coisas que não são de Deus. E quantas vezes que nós estamos fazendo isso? E muitas vezes a gente não percebe que estamos fazendo isso. E é fácil, viu, para nós fazermos uma autoanálise disso. Enquadre a tua vida na Bíblia. Se tiver enquadradinha na Bíblia, você está andando segundo o poder de Deus na tua vida. Se tiver batendo fora, irmão, analisa que tem coisa errada na tua vida, em nossas vidas. Que nós temos muita facilidade para errar e pouca facilidade para reconhecer o erro. Nós temos muita facilidade para falar coisas que não precisávamos e pouca facilidade para pedir perdão. Nós temos muita facilidade para ver a vida dos outros e não tomar conta da nossa. E tudo isso é contra a Bíblia. Quando Jesus fala assim, lá em Mateus capítulo 7, não julga ninguém para ninguém te julgar. Porque do mesmo jeito que você julgar alguém, julgarão você. Com a mesma medida que medir a vida dos outros, medirão a sua vida. E quando a gente mede a vida dos outros, estamos deixando de tomar conta da nossa vida. E muitas vezes queremos dar palpite na família dos outros e não estamos tomando conta da nossa família. Quando vimos crimes absurdos aí pela televisão, que eu já não estou nem vendo mais aqueles jornais que pinga sangue, esses dias estava escorrendo sangue pela tela da TV, de tanta morte que tinha. Melhor não assistir. Porque daí você acha assim, o mundo está em impunidade. Um pouco é impunidade, um pouco falta segurança. Mas um pouco também, cada um dá conta daquilo que faz. Amém? E muitas vezes, quando chega o momento da gente dar conta daquilo que nós fizemos, a gente não quer passar. E quando passa, passa murmurando. E toda vez que nós murmurarmos a respeito de alguma coisa que nós temos que passar, você está dando lugar para o diabo agir em nossas vidas. Aí você fala, pastor, mas então como é que faz quando o diabo quer se levantar contra nós? Quando o diabo se levanta contra nós, o exército de Deus é que nos protege. Você percebeu a música que nós cantamos? Tem anjo voando nesse lugar. Viu? A palavra de Deus não te garante um anjo da guarda, te garante que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os... Se não está tendo livramento, por que não está tendo livramento? Porque o anjo não está junto. Por que o anjo não está junto? Porque não estamos andando segundo a palavra de Deus. Porque estamos andando segundo o mundo quer. Eu vou na igreja só uma vez por semana. De boa, vem uma vez por semana, a porta está aberta. Mas eu duvido que o corpo físico consiga se alimentar apenas uma vez por semana. E o corpo espiritual, o espírito que está em nós, precisa de ouvir palavra. Precisamos estar cheios de fé para vencermos o mundo. Como é que você acha que Jesus venceu? Porque ele era Deus? Não, porque ele era homem, mas ele tinha fé. Ele trouxe a palavra à existência na vida dele. E você vê que Satanás não sabe de nada, viu? Satanás não sabe de nada. Ele não tem poder. Estão dando poder para ele, coisa que ele não tem. Tanto que ele não tem, quando ele encontra Jesus, ele não sabia que era o Cristo. Ele não sabia que aquele ia ser morto, ia se transformar no Cristo. Baseado em quê? Mateus capítulo 4. O diálogo de Satanás com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, fale para essas pedras se transformarem em pão. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus vivo. E hoje nós queremos vencer Satanás como? Se alinhando a ele? Tendo raiva das pessoas? Porque a pessoa te fez mal, você vai castigar aquilo até o fim da vida. Perdoa-la, libere perdão. Mas é difícil. Viu? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não te doer mais. E se estiver doendo, peça para o Espírito Santo te curar. Porque de repente estamos passando por problemas e lutas porque nós não estamos assimilando bem a palavra de Deus. Mas nessa noite, eu queria que nós entendêssemos uma coisa só. Se alegre sempre no Senhor. E Paulo fala novamente, se alegre, porque o Senhor é o teu pastor e o Senhor não vai faltar na tua vida. Pode ser assim?